Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Eu sou Darlan Campos e estou iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, dando continuidade ao vídeo que eu deixei aqui sobre nada vai impedir as nossas bênçãos. Situado no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É uma estratégia, que Satanás está tentando usar para impedir de nós recebermos as nossas bênçãos. Então eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo para me estar podendo explicar, nesse vídeo de hoje vai ser que a segunda parte vai ser falar sobre os mistérios, falar em línguas estranhas, tá? Então fique comigo até o final deste vídeo. Aleluia! Graças eu dou a este Deus lindo e maravilhoso, que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Como de costume está aqui a Bíblia, que eu tenho ela como regra de prática e fé. Eu não vou parar de dizer a respeito da Bíblia, porque ela é alimento para as nossas almas. É através dela que conhecemos os mistérios de Deus. É através da Bíblia que nós conhecemos um Deus que fez grandes coisas, que faz grandes coisas e que ainda vai fazer grandes coisas sobre as nossas vidas. É através da palavra de Deus onde nós conhecemos, a essência, o amor, onde nós possamos aprender que existe um Deus que opera milagres, que um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que está com as mãos fortes e poderosas estendidas sobre as nossas vidas para derramar bênçãos sem medidas. Conselho meu, estude a palavra de Deus, pois ela é alimento para a nossa alma. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 19, versículo de número de 1 a 6, que está escrito assim. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam-lhe: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Era ao todo uns 12 homens. Meu querido, deixa eu te explicar uma coisa aqui. No primeiro vídeo aqui que eu deixei, falando dos falsos profetas. Então, nesse vídeo eu também vou continuar falando dos falsos profetas. Dizem, que não podemos falar em mistérios, falar em línguas estranhas. Acabamos de ler aqui em Atos um acontecimento onde Paulo impôs as mãos sobre mais ou menos uns 12 discípulos, como diz na Bíblia, 12 discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Então, esses falsos profetas dizem que não tem referências bíblicas dizendo que nós podemos falar em mistérios. Eu acabei de ler aqui que tem. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e começaram também até a profetizar, porque foi um batismo com o Espírito Santo. Paulo, em nome de Jesus Cristo ali, quando impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo encheu eles ali e eles começaram a falar noutras línguas, referência bíblica em que nós podemos falar em mistérios. É claro que a Bíblia tem outras referências, é claro que a Bíblia nos mostra outros versículos dizendo também, sabe, meu querido, que nós podemos falar em mistérios sim.
Que eu quero dizer com isso aqui a respeito da Bíblia, que eu não vou deixar de mencionar, é você estudar a Bíblia, para que possa conhecer, para que você possa ter o conhecimento, para que você possa aprender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É estudando a palavra do Senhor. Não deixe de estudar a palavra de Deus e não ficar ouvindo palavras aí ou pregações, né, que tem que, não pode fazer isso, não pode fazer. E as pessoas às vezes nem conferem na Bíblia se realmente aquela pessoa ali está dizendo o que está escrito. Pessoas são assim, que prefere acreditar no homem, já é pastor, então vou acreditar nele. Não, meu querido, não é assim. Creia na Bíblia. Se a pessoa te dá uma base bíblica, creia. Se não, se ela distorceu a palavra, você não tem direito de crer, não. Eu vou sempre estar repetindo isso nesses meus vídeos. Não creia, não creia. Não distorceu a palavra, não tem direito de crer, não. Agora, a pessoa te deu uma base bíblica, você tem todo o direito de acreditar. Olha só para você ver o que está escrito em Atos capítulo 2. Eu gosto muito desse tema, porque ele falou muito comigo e eu tive que estudar bastante a respeito dele, tá? Então vai ver Atos capítulo de número 2, versículo de 1 a 8, que está escrito assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Meu querido, aqui conta a história de Pentecostes. A história onde o Espírito Santo veio e desceu sobre o homem. E esses falsos profetas que andam dizendo aí que nós não precisamos falar em mistério, porque se nós falarmos em mistérios tem que ter o intérprete, né? Mas eles esquecem de estudar a Bíblia, esquecem de pesquisar, esquecem até mesmo de... eu acho que ele nem sabe o que é que estão falando. Você está entendendo, meu querido? Nesse acontecimento aqui, que é a descida do Espírito Santo, que é a vinda do Espírito Santo no homem, sabe? É a festa de Pentecostes. Meu querido, preste bem atenção. Aqui, só porque tinha todas as pessoas de todas as nações, assim como diz o versículo de número 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, todas as nações. Então vamos ilustrar aqui. Os discípulos estavam aqui no mesmo lugar, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas como que de fogo. Aí veio todas essas pessoas de todas as nações debaixo do céu. Quer dizer, então vamos lá. Teve brasileiro, teve pessoas que moram nos Estados Unidos, teve japonês, teve italiano, teve francês, enfim, todas as pessoas de todas as nações estavam ali. E eles estavam ouvindo na própria língua materna, na própria língua que nasceu. Tipo, eu sou brasileiro, então eu estava ouvindo na minha língua em português. A pessoa que mora nos Estados Unidos ali, por exemplo, estava entendendo inglês. O Japão estava entendendo japonês. Esse foi o acontecimento, assim como está escrito aqui na palavra do Senhor. Porque no versículo 8, e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então cada um das nações ali estavam ouvindo a sua própria língua materna. Você está entendendo? Só que quando eles leem isso, eles falam que os discípulos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles receberam o dom de língua não, eles receberam os idiomas. Então cada um falou português, o outro falou inglês, e no acontecimento não é esse, meu querido. Porque língua de fogo, aqui ó, a língua de fogo, no versículo de número 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. A língua de fogo é uma língua vinda do céu, é uma língua vinda de Deus, é línguas estranhas, eles estavam falando em mistérios.
Está entendendo? Ao mover do Espírito Santo ali, fez com que as pessoas de todas as nações entendessem na própria língua que nasceu, meu querido. Aqui, ó, a ilustração. Aqui são os discípulos. Os galileus estavam ali falando em mistério. Vieram as pessoas de todas as nações, meu querido. Olha só, essas duas perguntas me fez meditar muito nesta palavra. Essas duas perguntas me fez estudar muito essa palavra. Sabe, meu querido, preste bem atenção nessas duas perguntas, do versículo 7 e do versículo 8, de Atos capítulo de número 2. Versículo 7 e 8. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo. Quer dizer, eles estavam admirados, eles estavam, sabe, atônitos, eles estavam, tipo assim, como assim? Como é que aconteceu isso? Preste bem atenção às perguntas. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo. Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Os galileus estavam falando o quê? Línguas de fogo. Por quê? Porque veio do céu, veio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, trazendo poder, trazendo unção, meu querido. Aí veio essa pergunta, a primeira pergunta. Quando eu li essa primeira pergunta, eu falei assim, peraí, tem algo aí. As pessoas estão dizendo que não precisa falar mistério, mas não é bem assim. Agora, olha só a pergunta do versículo de número 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Como? Se eles estavam falando em mistérios, como que eu posso conseguir entender na minha própria língua que nasci? Como? Eles ficaram admirados, ficaram atônitos ali, eles ficaram assim, sem entender, porque eles estavam falando em mistério, mas toda a multidão que estava ali, de todas as nações, estava entendendo na sua própria língua que nasceu, meu querido. É o mover do Espírito Santo. Língua de fogo não é idioma. Idioma é cada nação, cada país tem seu idioma. Isso sim é idioma, porque se você falar em inglês, Satanás vai ouvir. Se você falar em português, Satanás também vai entender. Se você falar em japonês, Satanás vai entender. Se você falar italiano, o Satanás também vai entender. Mas se você falar em mistério, Satanás não tem como entender. Se você falar línguas estranhas, Satanás não tem como entender, porque você vai estar numa intimidade ali com Deus, vai estar com a presença de Deus ali. Não tem como Satanás entender línguas estranhas não, meu querido. E o Espírito Santo de Deus, ele não veio trazer idioma não, ele veio trazer a presença de Deus, ele veio trazer a unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus sobre as nossas vidas. Quer aprender idioma? Vai para a escola. Se eu estiver errado, me corrige, por favor. Se caso eu não entendi o que eu li aqui, essas duas perguntas aqui, porque eles ficaram admirados, mas como? Se eles estão falando de mistério, como que eu estou entendendo na minha própria língua que eu nasci? Pode me corrigir? Pode fazer perguntas aí nesse meu canal do YouTube aí, nos comentários, pergunta mesmo, eu estou errado? Me corrige então. Eu também quero aprender, eu também estou sujeito a errar. Às vezes eu não acerto tudo, mas pelo que eu entendi foi isso. E eu orei, eu busquei de Deus. Não estou aqui para falar nada de mim. Eu quero falar o que está escrito na palavra de Deus. Não quero que você acredite em mim. Eu quero que você acredite na palavra de Deus. Ah, não pode falar em mistério. Pode falar em mistério, sim. Pode falar línguas estranhas, sim. Tem referências bíblicas, sim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar os sinos das notificações e deixar seu like para fortalecer o canal. E não se esqueça de compartilhar este meu vídeo nas redes sociais. E a minha oração é, meu querido, que você venha estudar a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus mova o teu coração, te enche com poder, de graça, de unção, de autoridade, e que você venha aprender a palavra de Deus, tá? Que você seja abençoado pelo Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.